Quando se trata de relacionamento, é muito comum confundir os conceitos de cuidado e também controle. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento que envolva o quê? Amor. E para a gente entender melhor esses limites, hoje eu recebo para a gente começar a abrir o nosso programa aqui a superpsicóloga Kelly. Boa tarde, Kelly, minha linda. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Kelly, já vamos começar assim, ó, pegar as principais situações onde essa linha tênue ela fica evidente, né? Tanto na relação aí dos pais e filhos, quanto também do casal. Eu vou falar algumas frases e você vai me falando se é controle ou se é cuidado. Aquela famosa frase, avisa quando chegar, é cuidado ou é controle? Bom, acaba sendo talvez as duas coisas, mas assim, é uma forma de cuidado. Eu acho que assim, também a conotação do que é controle, o que é cuidado, o que cada um vai entender por controle, o que vai entender por cuidado. Certo. E, inclusive, algumas pessoas gostam desse cuidado, desse acompanhamento. Olha, me avisa quando chegar. Se sente assim, poxa, tá preocupado comigo. Então, eu acho que nesse recorte dá para ser visto como um cuidado. Né? Agora, depende. Se for assim, de repente, um pai que vai falar, olha, me avisa quando chegar. E, de repente, o filho pode entender como um controle, mas não que isso seja ruim também. Porque controle nem sempre é uma coisa ruim, necessariamente. Ruim, né, Kelly? É isso? Exatamente, porque geralmente no primeiro momento, nossa, controle, não quero ser controlado, não quero ser vigiado, monitorado. Mas assim, em alguns casos, a pessoa precisa de um controle. Quando ela mesma não consegue, por exemplo, uma pessoa que tem dependência química, que precisa, ou que está em risco de suicídio, ela precisa que alguém monitore o seu medicamento, e isso é um controle e é um cuidado, né? Pais com filhos, então fazem controle, que é um acompanhamento, né, dele, é um cuidado também. Então, tem que entender essas diferenças. Entendi. Olha só, sozinho você não vai. E aí? Olha, isso tá quem que falou? Será que foi o pai, a mãe ou foi a esposa pro marido? Exatamente, que a gente tem duas situações, né? Se os pais vão dizer assim, olha, sozinho você não vai. Então, estamos falando de uma relação, né, onde o filho ele está tutelado, né? Os pais têm esse direito, eles precisam fazer esse acompanhamento. Então, existe uma diferença de ser dessa maneira com uma relação de pais e filhos, ou numa relação de relacionamento amoroso, uma amizade, sozinho você não vai. De quem que é essa regra? É uma regra minha? É de nós dois? Então parece um controle, né? Entendi. Acho que é legal essas coisas dos combinados. Vamos dizer, entre o casal, né? Ter esses combinados. Numa festa. Alguns casais, tranquilo. O homem ou a mulher ir numa festa, enfim, sem o cônjuge da parceira ou parceiro. Mas para outros, não. Aí vai dos combinados entre esse casal, é isso? Exatamente. Então, é o que tem no contrato aí dessa relação amorosa, digamos assim, né? Alguém de fora pode dizer, nossa, que controladora. Nossa, que controlador. Mas é algo que, de repente, os dois combinaram, eles querem, se sentem mais seguros, né? Me lembre, ou se eu estiver bebendo demais, eu que, de repente, não me controlo, às vezes perco a noção, você pode me dar um toque se você achar que tá demais. Então, assim, né? Tem essas nuances, assim, do controle ser ruim ou ser um controle que é um cuidado, que é um combinado, ou que é um direito, né? De pais com filhos. Agora, a gente tem uma frase clássica aqui também. Sabe aquela coisa, tal pessoa não é boa influência pra você. Quem nunca escutou essa? E aí, controle ou cuidado? Depende. Olha, e assim, ó, eu acho, é uma opinião minha. Se eu tô dizendo essa pessoa não é boa, eu tô dizendo que, na minha opinião, no meu entendimento, esta pessoa não é. E eu estou fazendo, eu tô passando, né, uma compreensão. Eu não tô dizendo você não pode, tô dizendo, ó, eu acredito, eu acho que essa pessoa não é. Então, assim, pode ser visto como um cuidado. Como eu vou interpretar? Muitas vezes tem também, assim, o modo que diz, né? Não ande com essa pessoa, ela não é boa pra você. É uma coisa. Olha, eu tenho observado essa pessoa, não acredito que ela seja uma boa companhia pra você. Então, assim, o modo que coloca, né, ou impõe, ou sugere, isso vale para pais e filhos muitas vezes também. Às vezes, né, o pai e a mãe tá fazendo ali um acompanhamento, um controle mais acirrado, mas o modo de comunicar isso, colocando de uma forma mais respeitosa, de ouvir também o outro lado, sempre vai ter uma receptividade diferente, né? Tá me controlando, ou, nossa, que cuidadoso. E quando vem aquela chuva de perguntas, né, que é aquela coisa assim, vai aonde? Com quem?
Volta quando? Quem que vai estar por lá? Isso lembra bem os pais, né? Talvez relacionamento amoroso, não sei. Então, parece assim, quem está colocando essa questão está parecendo que está preocupado e quer ficar, e tá cuidando, tá zelando. Aparentemente é isso, né? Mas sempre tem que ter entender em que contexto que isso está acontecendo, né? Aquele que está aparentemente controlando, no entendimento dele, pode ser que estou fazendo isso porque eu cuido, porque eu quero proteger, né? Mas assim, o excesso disso, se isso não for bem comunicado do para que eu estou fazendo isso, pode parecer algo que sufoca, né? Pode dar uma sensação de sufoco, de superproteção, que aí também não é bom. Kelly? É sempre importante, assim, ouvir. Escutar também, assim, né? Então, à medida que eu vou falando o que eu penso, o que eu quero, o que eu estou direcionando, também ter um feedback da outra pessoa, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Como é que é pra você isso? Como que está sendo isso pra você? Então, quando você dá um espaço de escuta pra outra pessoa, ela vai baixar um pouco as defesas também. Porque quando a questão é muito de cima para baixo, né, unilateral, não dá espaço para o outro falar, expressar, demonstrar, aí fica mais difícil da relação ficar fluida, agradável, e parece um controle somente. Então parece aquela coisa uma troca de cima para baixo. O quê? A palavra-chave é equilíbrio, Kelly? Eu penso assim, uma das coisas mais desafiadoras para nós humanos é a arte da comunicação. Todos aprendemos a nos comunicar, mas se comunicar bem é mais desafiador. Então, assim, pensar que na relação sempre tem duas pessoas, no mínimo. Então, é importante que a outra pessoa também seja considerada. Então, assim, e sempre nas relações é interessante ter esses feedbacks, né? Entender o que o outro está entendendo, compreendendo daquilo que eu estou transmitindo para ele, né? Se eu sou mãe. Então, assim, geralmente a mãe ou o pai, né, vão ficar naquele papel, não, eu tenho que mandar, eu tenho que direcionar, ele tem que ser um bom cidadão. Mas, assim, tenta entender como é que está sendo para ele esse lugar de filho, como que ele está te vendo como pai, como mãe, como é que está essa comunicação, essa compreensão. Então, isso é bem interessante, porque às vezes a gente pensa, não, o outro está entendendo o que eu estou fazendo. E a pessoa não tá legal, não está compreendendo, não está vendo sentido naquilo, né? Para você avaliar se o controle que você quer fazer, sendo pai ou mãe, enfim, ou um controle no sentido necessário de alguém que é dependente, ou está numa situação que tem que ter esse controle, está sendo da melhor forma possível, no sentido que ele está se sentindo acolhido, respeitado, amparado, e não sufocado, oprimido, né? Então é importante considerar. E acho que também é interessante não deixar as coisas virarem bola de neve, que fala, né? Por exemplo, teve um ruído ali da comunicação, não conseguiram se entender ali, aí deixa passar. Daí vem uma próxima vez, acontece de novo, não consegue interpretar, enfim. Porque tem aquela coisa, o que a pessoa fala, o que o outro entende e o que é de fato, né? Exatamente. Aí vai deixando passar, chega no momento que acontece o que? Aquela coisa da gota d'água, né? Aí explode. Isso. Daí, porque você disse aquela vez... Aí tu fica, que vez, Senhor do céu. E pra pessoa tava tudo certo, né? Sim. Então tem que cuidar pra não chegar nisso, né, Kelly? Isso, exatamente. A gente tem que se perceber muito, não tem jeito. Porque muitas vezes a gente fica muito focado no outro. O outro não tá fazendo isso pra mim ou pro outro, ele tá assim, e vai reagindo quanto a isso, mas não vai notando como que você tá se expressando, se comunicando, se o que você deseja nessa comunicação tá sendo atendida, né? Ou você tá muito ansiosa, muito... impotente, não está sabendo fazer adequadamente essa comunicação. Né? Então, isso é bem importante. E acho importante pontuar assim, que a palavra controle, né? No começo nós falamos, ela dá uma ideia pejorativa de início. Mas, muitas vezes, ela é essencial de ser feita. Né? Em alguns casos, ela também é sinônimo de cuidado. Né? Então, crianças, adolescentes, eles precisam de maior acompanhamento. A palavra controle, né, talvez pode ser trocada por acompanhar, mas não deixa de ser. Monitorar, fiscalizar. Isso. Né? Pessoas adultas que precisam, por exemplo, o horário para dar medicamento, né? A pessoa está adoecida. A pessoa está se colocando em risco de vida, então ela precisa ser monitorada.
né? Uma pessoa que está com uma doença grave, ela está no momento de vulnerabilidade. Então, esse acompanhamento, essa aparência de controle é uma forma muito forte de zelo e proteção. Com certeza também, viu só, gente? Que legal. Como a gente aprende bastante aqui juntinho no Vitrine Revista. Kelly, minha linda, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, viu? eu que agradeço. Faça seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar direto contigo. Isso, é Kelly Pessini. Perfeito. Até uma próxima, Kelly. Até, obrigada.